Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso IDOR Podcast. Nessa temporada de trajetórias, a gente sempre trazendo alguém especial aqui para ajudar na carreira. Meu nome é Hermes Garcia, felizmente host desse podcast. Estou aqui ao meu lado com a Lívia. Oi, Lívia. Oi, Hermes. Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do IDOR Podcast. Hoje a gente está com uma convidada super especial, que é a doutora Rosana Rodrigues. Ela é médica e pesquisadora do IDOR. E ela tem a sua expertise de radiologia torácica, né, com ênfase em imagem molecular. Bem-vinda, doutora Rosana. Obrigada aí por ter aceitado o convite de participar hoje. Muito obrigada a vocês. Obrigada, Lívia. Obrigado, Hermes. É um prazer enorme estar aqui e contar um pouquinho aí da minha história. Doutora, a gente está super curioso para chegar lá na parte das questões futuristas, o que o mundo está trazendo de curiosidade para a gente, mas eu vou começar do começo. Queria trazer aqui como curiosidade onde que a senhora estudou, como que foi essa formação de base da senhora até chegar na faculdade e então ingressar aí com a medicina. Eu sou do interior de Goiás, numa cidade bem pequenininha, chamada Rio Verde. Hoje ela não é pequenininha, mas quando eu nasci, lá no início dos anos 70, era uma cidade assim, bem interiorana. E eu estudava numa escolinha pública, num grupo escolar, numa escolinha pública na periferia dessa cidade. E depois eu me mudei para o interior de Mato Grosso, quando os estados dividiram. Logo depois dos estados terem dividido, no início dos anos 80, eu me mudei. Morava perto de uma aldeia indígena, bem curioso, né? Legal. E aí eu fiquei lá até os 13 anos de idade. E como lá não tinha escola, não tinha ensino médio, hoje ensino médio, né? Se chama ensino médio, eu vim para o Rio para estudar e morar com a família do meu pai, que era daqui. Aí eu vim meio que sozinha, não, porque eu vim morar com a família do meu pai, mas eu vim para o Rio com 14 anos de idade e aí fui estudar no Catete, ali no colégio chamado Zacaria, aqui pertinho até, né? E aí eu cheguei lá assim muito atrasada, porque eu tinha vindo desse lugar que era no nada, né? Mas me esforcei muito. Fiz assim um esforço enorme, era muito dedicada, estudava muito, também eu não conhecia ninguém, não tinha amigos na cidade. E ia para o colégio de manhã e passava a tarde toda estudando, refazendo os deveres que os professores tinham passado. E depois assim de um ano eu já era assim, já acompanhava bem. 2 anos eu já estava ali bem espertinha e aí eu passei para medicina no UFRJ. Passou de primeira? Passei de primeira. Nossa. Mas naquela época era bem mais fácil que hoje, muito mais fácil, assim, era bem menos competitivo. E era alcançável. Se você estudasse muito e se dedicasse, era possível. Hoje a competição é muito grande, né? Com o Enem, então você compete com o Brasil todo. Naquela época você só fazia as provas com quem era do Rio mesmo. Mas foi assim, essa minha chegada na faculdade, eu acho que foi uma história assim, de bastante sucesso, porque foi de um esforço pessoal muito, muito grande e de uma dedicação assim, mesmo, forte. E a senhora, lógico que a gente entende, hoje está muito mais concorrido, mas é claro que existe um esforço em relação a isso. Mas a senhora já tinha em mente que faria medicina ou não? Isso foi decidido com o tempo? Você sabe que eu tive 2 coisas que me influenciaram. Que quando minha irmã mais velha, já estava aqui no Rio, tinha vindo antes, e pelo mesmo motivo, para estudar, e ela fazia medicina, tinha passado para a UF. E eu vi que aquilo era o mais difícil de fazer, porque era medicina quase sempre, né, uma das mais competitivas. E aí, quando eu vi assim, que eu estava me desempenhando bem, que eu estava indo muito bem, eu não sabia o que ia fazer, eu falei, eu vou tentar essa aqui, que é a mais difícil. Se eu conseguir, vai ter sido assim, uma vitória muito grande. Eu não tinha alguma coisa que eu gostasse mais também a gente era muito novo naquela época. Hoje em dia, acho que as pessoas entram para a faculdade até um pouquinho mais velhos, mas eu fiz vestibular, eu tinha 16 anos. Com 16 anos decidir a profissão não é fácil. Não é fácil, E aí eu acho que também um pouco influenciado por essa minha irmã, que fazia faculdade de medicina, e eu peguei e tentei para medicina e aí entrei para a UFRJ. E foi bem legal, assim, uma mudança de vida muito grande, assim, subi muitos degraus de uma vez só. E na sua família, a sua irmã foi a primeira que fez medicina ou no histórico a gente tinha um também? tio, mas ele não morava aqui, um irmão do meu pai, mas que morava no interior, morava em Campos, ele tinha feito faculdade lá em Campos, tinha ficado lá. Então, era meio voo solo. Legal. A senhora comentando, doutora, eu já contei por aqui, eu sou formado em tecnologia em radiologia, né?
de uma época que ainda era por filme, a revelação a filme, você ficava lá na salinha vermelha, né, e aí revelava ali e tal, então tá muito distante dessa radiologia digital que a gente vê hoje. Mas quando eu fui fazer faculdade, eu não tinha a menor noção do que eu queria, porque eu também, acho que estava com 17 anos ali, queria fotografia, aí vi alguma coisa sobre filme, pensei, acho que deve ser parecido. Aí pensei em medicina, aí vi radiologia médica, deve ter relação, enfim. Eu fui o primeiro a fazer faculdade da minha família, então foi uma novidade ali. Então eu imagino essa mudança, ainda mais com medicina, né, doutora? Mas eu também fico pensando também em que momento que a senhora decide, e talvez isso seja bem depois, entrar para a área de pesquisa em si, né? Isso foi bem depois. Aí eu fiz, então, faculdade lá no FRJ e... não sei se foi tão depois, não, porque assim, logo no início, a gente era muito simples, muito simples, assim, não tinha dinheiro nenhum. E aí eu queria uma bolsa, algum dinheiro para me sustentar ali na faculdade, porque embora a faculdade fosse pública, eu não tinha dinheiro para ir, eu não tinha dinheiro para... Lá eu tinha um bandejão, mas assim, eu precisava de um dinheirinho. E aí eu me apliquei para uma bolsa de iniciação científica. E aí eu ganhei essa bolsa de iniciação científica e então, eu ia dizer que pesquisa mesmo, eu comecei a fazer muito tempo depois, mas na realidade, bem no início da faculdade, eu já tinha alguma relação com a iniciação científica, porque eu fiz durante uns 2 anos e participava, né, então, ali como aluna, como estudante de um grupo de pesquisa que era até em neurociências e... Depois eu fiz uma parte no internato. E aí depois, como todo médico, ou quase todos, quando você termina a faculdade, você faz residência meio que automaticamente. Aí foi uma segunda grande dúvida, porque quando eu terminei a faculdade assim no internato, eu fiquei muito em dúvida, eu não sabia o que eu queria fazer, não queria fazer uma especialidade cirúrgica, certamente, e também clínica. Eu gostava, mas eu não me via fazendo isso o tempo todo, todos os dias. E aí, nessa bolsa que eu tinha de interno, a minha preceptora falou assim, poxa, a radiologia é tão legal, tem tantas possibilidades, e você faz imagem do corpo inteiro, então você, na realidade, tem que ser... Embora você não tenha um contato direto com o paciente, você tem que saber medicina do corpo todo. Você precisa, para dar laudo de neuro, de uma ressonância, você precisa saber clínica de neuro. Você vai dar laudo de tórax, você precisa saber clínica de pneumologia. Então, você precisa saber um pouco de tudo. E é bem legal. Você que está na dúvida do que você quer fazer, de repente, por que você não pensa em radiologia? Eu nunca nem tinha pensado nessa possibilidade. Já estava na véspera de eu me inscrever para as provas de residência. E aí um dia eu fui lá na radiologia, lá no hospital mesmo. E aí achei que era legal e gostei de ver lá as imagens, como você também, assim como você, achei que aquilo ali era super interessante, tinha imagem médica, achei que eu pudesse gostar. E aí eu fiz para residência, fiz residência lá no Fundão mesmo, na UFRJ, no Hospital Universitário da UFRJ. E aí, durante a residência, eu já me engajei bastante em pesquisa. Eu me liguei a um professor, professor Edson Marchiori, que é assim, um super pesquisador, um dos pesquisadores mais citados, pesquisadores brasileiros mais citados. Aí comecei a trabalhar com ele e durante a residência, assim, no final da residência, eu já tinha feito um projeto para entrar para o mestrado. Aí eu emendei da residência... No mestrado. Eu emendei no mestrado e no final da residência eu fiz um concurso para ser médica do hospital universitário. E aí, quando eu me formei, quando eu terminei a residência, eu entrei para esse concurso. Então, na verdade, eu sempre trabalhei na universidade, sempre assim, em ambiente acadêmico, porque no ano seguinte à minha residência, eu já era staff. No ano depois que eu terminei, eu já era staff do hospital universitário, e aí eu fiz o mestrado. Não sei se estou falando... Não, acho que estava decidido ali que, além da medicina, a senhora já ia tinha entrar uma carreira pro mundo acadêmica, acadêmico, sim. né? Acho que sim. Essa rotina dessa iniciação científica, dessa troca com os outros alunos, né? A senhora lembra dessa rotina como que era? Era tranquilo? Ficava muito puxado junto com a formação? Como que foi, doutora? Não, assim, sempre né? Quando a gente está fazendo alguma coisa, o que quer que seja, e as pessoas te oferecem fazer mais uma coisa, você fala, poxa, é mais uma coisa para fazer. Eu já estou fazendo a faculdade, eu já trabalho, então fazer uma iniciação científica é mais uma coisa. Que tempo que eu vou ter para, sei lá, assistir um filme, para sair, para encontrar meus amigos? Então, tudo que você faz a mais, ela te pesa.
Sim. Mas, se você escolher bem, isso sempre te retorna. Então, assim, fazer iniciação científica por 2 anos, certamente me tirou várias coisas. Porque quando eu tinha que jogar todos os dados, sei lá, não sei quantos mil dados na planilha Excel, aquilo ali eu não saí, eu não passeei, eu não fui à praia com os meus amigos, não sei o que, tá. Mas aquilo depois me ajudou a conquistar outra bolsa, que era a bolsa para o internato, porque eu tinha 2 anos de iniciação científica, eu sabia já mexer no Excel, eu já sabia. Aí, quando eu fui fazer prova de residência, aquilo não conta, mas quando eu fui fazer mestrado, é claro que contava ter feito 2 anos de iniciação científica, mais um período no internato, e durante a residência eu poderia fazer a residência, que já é muito pesado, né? Você faz 60 horas a residência por semana. Mas eu optei por também fazer trabalhos científicos, publicar um artigo, fazer alguma coisa junto com a residência. Me tirou um monte de coisa, mas assim, se você souber pesar, porque se você não faz mais nada, você só vai fazer aquilo e fazer... Aí também te tira muito, né? Você não deixa espaço para você fazer coisas que são legais, com a sua família, com seus amigos. Mas eu acho que, principalmente nessa fase de formação, é muito importante você fazer um esforço a mais. A gente costuma trazer, e acho que, não sei se a Lívia tem a mesma percepção, até nas entrevistas que a gente já fez, que assim, exige a gente abdicar de alguns prazeres da vida e se dedicar a isso. Mas existe uma compensação também que só através da iniciação científica que você consegue conhecer outras pessoas, viver em outros lugares, viajar para outros lugares, né? Então, ter experiências que também você vai ter no futuro. Eu acho que essa dedicação, como muitas das profissões, tem que ter, né? E talvez o que a gente precisa considerar é, assim, na hora da escolha, ser algo que seja mais prazeroso também, né? Para não ser aquilo que seja mais um peso também para fazer. Claro. Eu acho que a questão de ser prazeroso, talvez isso já facilite um pouco. Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que você tem que escolher alguma coisa que você goste de fazer, porque como tudo, assim, trabalho. Você tem um emprego ou você tem uma profissão que é uma coisa que você não gosta, é muito pesado. Todos os dias você sair, passar o dia todo fazendo uma coisa que você não gosta, é horrível. Então, você tem que fazer as escolhas para o que você faz você gostar. É claro que você sai para trabalhar um dia de trabalho, é cansativo, como todo trabalho, mas tem que ser uma coisa que você goste. Então, acho que tem que ser uma coisa que você gosta e tem que ser uma coisa estratégica. Porque, assim, iniciação científica eu acho bem estratégico. Mesmo que você não queira seguir carreira acadêmica, você terminar a faculdade tendo iniciação científica e tendo estágios, é um diferencial enorme. Vai te proporcionar outras... Então, se você compara uma pessoa que não tem iniciação científica nem estágio com uma pessoa que tem iniciação científica e várias horas de estágio, gente, obviamente essa pessoa é muito mais preparada. Como você falou, experiência, a palavra já é experiência. Essa pessoa já experimentou outras coisas, ela já tem uma formação maior, ela é mais madura do que aquele que não experimentou. Exatamente. Então, assim, toda a experiência nessa fase de formação, ele é muito bem-vindo. Eu não sei, acho que não é nem a fase de formação, acho que para a vida inteira, né? Então, assim, você tem 70 anos, se você experimenta qualquer coisa que seja, de comida a estágios ou tudo, ela vai te trazer uma percepção, ela vai te fazer crescer de alguma forma. E é interessante ver, né, que a senhora entrou para a iniciação científica por uma necessidade, né? Você queria um dinheirinho para poder comprar suas coisas, enfim, sair. E aí você até pegou o gosto, né, por isso. E é interessante ver que isso acaba sendo mais comum, né, nas faculdades públicas. Eu lembro que quando eu fazia também, eu entrei numa iniciação científica pelo mesmo motivo. E acabei me interessando por pesquisa e entendendo também como funciona. E aí eu queria saber, assim, como é que é a sua percepção hoje em dia em relação, atualmente, né, sobre a pesquisa? Como é que isso está sendo incentivado nas faculdades ou nas instituições? Porque na minha época era muito de correr atrás, e aí eu não sei como é que era também na sua, o que mudou, enfim, o que a senhora enxerga, assim, como está acontecendo? Eu acho, assim, que a graduação, ou a pós-graduação, você ensinar o aluno é uma obrigação do professor e do programa. Então, assim, eu tenho uma grade, esse é o meu conteúdo, e eu vou fazer da melhor forma possível para transmitir esse conhecimento para um aluno. Então, isso aí eu acho que está na conta do programa, da faculdade, da pós-graduação, o que quer que seja.
Agora, essas formações complementares, elas, embora sejam estimuladas, devam ser estimuladas pelas faculdades, ela vem muito do aluno mesmo correr atrás de você, porque não adianta você querer que o aluno faça uma coisa extra. Então, assim, eu vejo mesmo que eu sou da pós-graduação, tanto do IDOR quanto da UFRJ, eu sou professora da pós. E, às vezes, eu falo, olha, tem um trabalho super interessante que eu vou começar, você não teria interesse em fazer um mestrado ou, de repente, fazer direto um doutorado? Não sei, eu não estou com muita vontade, eu não sei se agora é o momento, eu talvez esteja pensando em trabalhar, mas aí eu não falo mais nada. Porque você insistir, o professor fazer o que ela não está com muita vontade... Ela não vai fazer com gosto. Não, e também porque não vai dar certo. Assim, a pessoa tem que vir dela esse esforço, porque é um esforço, como a gente falou, tudo que é extra é um esforço. Se você vai fazer uma iniciação científica ou um estágio, ele é um esforço extra. Então, assim, eu acho que tem que ter essa consciência que esse extra é o que te diferencia, porque o outro é o que todo mundo está fazendo. Então, quanto mais extras você tiver, mais diferencial você tem. E a faculdade, ela tem a obrigação de te dar o básico. Ela não tem a obrigação de te dar o extra. Ela até oferece as matérias, as eletivas, ela oferece a possibilidade de iniciação científica, nas pós-graduações, nas residências, oferece a possibilidade de você juntar um mestrado ou um doutorado. Mas isso você tem que querer muito, porque ele é um esforço extra. Você vai ter que abrir mão daquelas outras coisas que a gente falou que eram super legais. Então, eu assim sempre tenho essa intuição de oferecer, que eu acho que faz parte do pesquisador e do professor, tentar mostrar esse caminho, dizer o quanto que ele é importante, dizer o tanto que isso tem um diferencial na sua formação. E para quem me procura, tentar da melhor forma possível abrir essas possibilidades e esses caminhos. Mas você não tem como ficar atrás do aluno insistindo para ele fazer o extra. Verdade. Isso aí eu acho que é mais complicado. Aqui a gente costuma dizer que os alunos da faculdade têm a oportunidade de cruzar com os cientistas no corredor, tem, enfim, milhares de iniciativas, né, doutora? Mas, embora a gente estimule isso, eu concordo com a senhora que tem que partir do aluno. Ele tem que querer fazer isso, né? Afinal, vai tomar um tempo dele. Ele tem que estar sendo desafiado pela própria curiosidade para poder ir a fundo, né? Porque senão ele vai ficar sempre dependente de uma orientação ou de algo assim e talvez não desenvolva exatamente como deveria desenvolver. Ou fazer isso só por fazer, né? A gente sabe, a situação da maioria das pessoas já é tão difícil. Você gastar a hora com algo que você não está querendo muito, isso com certeza não vai facilitar muito para a carreira no futuro. E isso tem que, assim, eu acho que um pouquinho de cada coisa durante a graduação é importante para você experimentar, porque às vezes você se surpreende. Eu não gosto de pesquisa, uma pessoa nunca fez pesquisa, então de repente fazer 6 meses, 1 ano, 2 anos de iniciação científica, você faz lá 6 meses, 1 ano, vê que realmente você não gosta daquilo, eu não gosto de pesquisa, eu não quero fazer, tudo bem, as pessoas não precisam gostar de pesquisa, né? Ainda bem que tem gente que gosta um pouquinho cada um gosta de uma coisa. Mas a pessoa, assim, super jeitosa para fazer exame, ela quer para trabalhar, ela quer a prática. Então, tudo bem, corre atrás de fazer mais estágios, não precisa ser acadêmico. Então, mas também é bom experimentar um pouquinho de cada coisa, porque às vezes você se surpreende, não ter o preconceito de achar que não gosta. E correr atrás de superar isso. Você pode se provar que não gosta, ou você pode se surpreender descobrindo que gosta. E a vantagem de você gostar, a vantagem de você descobrir que gosta, é que você abre um novo caminho. Então, você abre quase que uma subprofissão dentro da sua profissão. Então, por exemplo, eu sou médica, sempre fui médica, mas eu sempre tive uma carreira acadêmica paralela. E é engraçado porque, às vezes, uma coisa está melhor, às vezes uma está melhor, outra está pior. Também sempre trabalhei tanto em instituições públicas quanto privadas. Às vezes umas estão melhores, às vezes outras piores. Então, essa possibilidade de abrir o leque de oportunidades assim, ela é essencial. Você experimentar um pouquinho de cada coisa para aquilo te dar as possibilidades dos diversos caminhos. A gente fala um pouquinho sobre essa questão deles escolherem, né? Mas eu, ouvindo a senhora, fico pensando, tem essa ideia de ser paralelo, ele poder ser mais acadêmico, poder ser um pouquinho mais, vamos colocar a mão na massa, assim, e não ser tão acadêmico. Mas acho que além desse estímulo que os alunos precisam ter, há um pouquinho, e se eu estiver errado, me corrija, por favor,
talvez o mito de que ser um professor de pós-graduação está muito difícil, muito distante. Ser um cientista é algo inalcançável. Eu ficava com essa sensação que não era algo factível, sabe, doutora? Eu não sei o quanto os nossos alunos, aqui no IDOR a gente fala disso o tempo todo, mas na realidade por aí, o quanto os alunos têm essa consciência que dá para ir, a trajetória é aqui, né? Gente, porque isso é uma construção, é você construir uma parede. Como é que você sabe, esse muro é tão alto? Meu Deus, esse muro é muito alto. Como é que eu vou fazer? Como é que foi construído esse muro tão alto? Foi pedrinha por pedrinha, tijolo por tijolo. Então, assim, quando você coloca um tijolo, você já aumentou ali. Você bota mais um, você bota mais outro, você bota mais outro. Quando você vê, você já está bem mais alto do que as pessoas que não começaram a construir o muro. É você ir colocando. Quando você vê, você já é aquilo. E aí eu fiz, então, a residência, fiz o mestrado, fui para fora, fiz um doutorado, aí eu fiz um sanduíche, porque eu consegui uma bolsa para fazer uma parte do exterior e voltar e defender aqui, se chama doutorado de sanduíche. E aí, quando eu cheguei, foi em 2009. E a doutora Fernanda Moll e o doutor Jorge Moll Neto, eles queriam abrir um instituto, o IDOR. E aí ela me chamou, se eu queria, me convidou para coordenar pesquisa em radiologia. E aí eu falei, Fernanda, eu não sei fazer isso, eu não tenho condições de coordenar pesquisa de um instituto, eu sei assim, a coordenadora de pesquisa do instituto. Aí ela falou, se você não sabe, se você acha que você não consegue, então me indica, agora eu não estou me lembrando se foi o Fernando ou foi o Jorge, eu acho que foi o Gito, o Jorge Mal. Se você não acha que não consegue, me indica alguém que seja mais capacitado que você. E eu não conhecia ninguém. Boa pergunta. E eu não conhecia, assim, não que não tivesse, claro que tem, sim. Certamente tinham dezenas de pessoas melhores radiologistas que eu, mais inteligentes, mais espertos, mais sagazes, mas para aquela construção, eu não conhecia ninguém que era radiologista, que trabalhava numa universidade, que tinha uma carreira acadêmica, que tinha feito mestrado e doutorado e que tinha disponibilidade de coordenar isso. Então, assim, como é que eu cheguei naquele lugar tendo colocado esses tijolinhos um em cima do outro, uma iniciação científica, um mestrado, um doutorado, e, de repente, eu era a melhor pessoa para aquilo, eu era a pessoa certa naquele lugar. Esse acho que é um ótimo exemplo, doutora, porque a gente está aqui e a finalidade, pelo menos que eu e a Lívia tenta, é democratizar um pouco esse acesso, né? Mostrar que é possível, né? Como a senhora falou, acho que é um ótimo exemplo de devagarzinho, né? Ninguém vai ficar doutor de hoje para amanhã, coordenar um serviço de hoje para amanhã. E acho que em algumas situações talvez a gente nem se ache tão capaz de fazer. Mas à medida que a gente topa o desafio e se engaja nisso, que é o que a senhora falou, né? Eu acho que eu não consigo coordenar um serviço de radiologia, mas à medida que você é provocada e fala, não, calma lá, eu consigo. Eu não posso não ter ainda essa experiência, mas eu vou caminhar e vou construir esse caminho também, né? Sim, porque assim, e aí você vai se achando e você vai descobrindo o que você faz melhor. Porque se você faz várias coisas, você tem experiência com um pouquinho de cada coisa, você também descobre o que você faz melhor, você se dedica mais ao que você gosta e faz melhor, e quanto mais você sabe aquilo, quanto melhor você faz, mais você gosta. Porque aí você entra num ciclo positivo. Sim. Então, por exemplo, eu sou uma radiologista experiente, eu tenho radiologia há 30 anos. Eu não seria capaz de coordenar um serviço de radiologia. Eu sou capaz de coordenar a área de pesquisa em radiologia. Mas de serviço eu não sou tanto. Talvez porque eu tenha dividido a minha carreira tanto da parte técnica, prática, né, médica, quanto da parte de pesquisa. Então, certamente, tem vários colegas radiologistas que são melhores do que eu para coordenar um serviço de radiologia, porque eles dedicaram, afinal, muito mais tempo do que eu nisso. Sim. Agora, eles não sabem fazer pesquisa. Então tem isso, assim, ao que você se dedica. E o que você faz mais e estuda mais, você faz melhor, passa a gostar mais e você tem mais chance de sucesso naquela área. Então, acho que a questão é não parar nunca. Agora, falando assim um pouquinho mais, né, sobre seus estudos, suas pesquisas, queria que você contasse um pouquinho mais assim, sobre o que você tem estudado, quais são as especialidades das suas pesquisas, para a gente conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Então, assim, quando eu comecei a fazer pesquisa, a gente fazia uns trabalhos muito retrospectivos
e de série de casos. O que significa isso? Era assim, a gente selecionava uma doença e pegava retrospectivamente, os pacientes que tinham aquela doença, avaliava os exames, que afinal é radiologia, né? Então, pegava os exames daquela doença e falava descrevia as características. Então, sei lá, tuberculose pulmonar. Eu trabalho mais com radiologia de pulmão. Então, eu selecionava 100 casos de tuberculose na fase inicial da doença. E aí descrevia quais eram todos os achados daquela fase da doença. Ou então, antes e depois de tratar. E aí descrevia quais eram as mudanças que ocorria do início para o final do tratamento. Então, muito baseado em estudos retrospectivos e muito descritivos. E isso, naquela época, todo mundo fazia assim. E aí, depois, a gente foi evoluindo para desenvolver estudos prospectivos, porque assim você consegue ajustar melhor a sua metodologia para responder a pergunta que você quer. Então, por exemplo, se a minha pergunta é: quais são as alterações que mais rapidamente resolvem depois do tratamento da tuberculose? Com 30 dias de tratamento, o que eu esperaria? Se eu for pegar retrospectiva, é muito difícil eu acertar o exame no dia 30 do pós-tratamento. Mas se eu fizer prospectivo, não. Eu pego todos os pacientes que têm diagnóstico de tuberculose e vão começar a tratar agora e combino que eles voltem em 30 dias para repetir o exame. Então, você faz um método melhor. Aí a gente foi evoluindo para isso. Depois, quando eu fui fazer o doutorado, eu fiz em imagem molecular, como a Lívia falou ali, que imagem molecular, é porque assim, a imagem radiológica, ela é uma imagem morfológica, ela é uma fotografia. Então, você vê a morfologia da traqueia, você vê as alterações do parênquima pulmonar, ou numa ressonância de joelho, você vê a morfologia do menisco ou do ligamento, isso é tudo morfológico. Mas existe um tipo de imagem que são as imagens funcionais, que ressonância, por exemplo, é capaz de fazer. Então, a doutora Fernanda Moll e o doutor Jorge Moll, eles trabalham com ressonância funcional de neuro. Então, fazem ressonância funcional. Existem vários métodos em ressonância para fazer avaliação funcional, mas uma clássica também é de medicina nuclear, que na nossa faculdade de tecnologia, os alunos também Sim. rodam no PET-CT, por exemplo, na medicina nuclear. E medicina nuclear, ela é toda funcional, porque se injeta um traçador, um radiofármaco, e aí você observa o percurso daquele traçador no corpo, e com isso, se você sabe onde aquele traçador vai se ligar, você consegue, então, fazer uma imagem daquela função. Então, você faz imagem da função pulmonar ou alguma da função fisiológica ou patológica daquele paciente. Aí eu me interessei muito durante o doutorado em fazer avaliação, em trabalhar com imagem molecular, que é a imagem funcional. E eles chamam de molecular, é a imagem que você é capaz de traçar algum mecanismo celular ou algum mecanismo da molécula. Então, você liga, por exemplo, PET-CT com FDG, o FDG, que é a fluordesoxiglicose, ela é uma glicose. Então, a gente vive de glicose, é um açúcar, exato. Né? Então, nossa célula se alimenta, a energia da nossa célula é a glicose. Mas o FDG, ele é uma glicose marcada com um traçador, que é o flúor 18. Então, quando se injeta esse traçador no paciente e faz a imagem do PET-CT, ele vai marcar quais são as células que estão consumindo glicose. E aí ele vai medir, você é capaz de mensurar as células que estão consumindo muita glicose e as que consomem pouca glicose. E aí tem umas células nossas que funcionam muito e precisam de muita glicose, que são, por exemplo, as células cerebrais e o músculo cardíaco, porque bate o tempo inteiro. Então, eles já são consumidores de glicose, eles são ávidos pelo FDG. Fora as células que fisiologicamente consomem muita glicose, as células inflamatórias e as células tumorais, para se multiplicar, elas precisam de muita glicose. Então, esses métodos de imagem, eles têm muita sensibilidade para detectar discretas alterações inflamatórias ou, por exemplo, lesões tumorais numa fase muito, muito inicial. E aí eu me interessei em fazer essa parte de imagem, aí, saindo um pouco da radiologia, que era muito morfológico, e aí para pesquisa, essa parte funcional ela é bastante interessante, assim, mais desafiadora. E aí eu comecei a trabalhar com uma parte mais funcional. E aí eu comecei a trabalhar com PET-CT.
E aí fiz meu doutorado e depois tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado, que eu fiz também em imagem molecular. Mas aí eu já era pesquisadora, né, depois que eu terminei o doutorado, eu já era pesquisadora do IDOR, aí eu fui fazer um pós-doc também em imagem molecular. Acho que só da senhora falar, quando chega nesse nível, até quem é leigo fica curioso, sabe, doutora? Porque, lógico, lá no começo eu imagino que assim, são muito mais perguntas do que respostas. É lógico que eu imagino quanto mais você sabe, mais dúvidas vão surgindo. Claro. Mas, ouvindo a senhora falar, a curiosidade é inevitável, né? Por que isso acontece, como que isso funciona, como que isso vai aparecer na imagem. Eu fico também comparando, imaginando, né, a época que eu me formei lá, tudo agora para mim faz mais de 20 anos atrás, e a qualidade também da imagem e as possibilidades que a gente tem com os equipamentos atuais. Né? Isso evoluiu consideravelmente quando a gente fala de uma imagem de ressonância, um PET. Existem possibilidades atuais que a gente tem, que a gente não tinha no passado? Ou não? Foi uma questão de ciência da gente pesquisar diferente? Não, muita evolução tecnológica. Assim, metodologia também, né, mas eu acho que o maior impacto é tecnológico. Mas eu queria até falar uma coisa assim que, por exemplo, quando eu fui fazer o doutorado e o pós-doc, que eu fiz lá em imagem molecular, ele é totalmente fora do que eu fazia, porque eu era radiologista. E aí, quando eu comecei a fazer, eu falei, gente, eu não vou dar conta, porque isso assim é muito difícil. É muito difícil, é muito fora do que eu faço. Como é que eu vou ter que aprender tudo de medicina nuclear para fazer isso? E aí eu queria destacar que o importante é você começar. Porque a primeira página é difícil. A segunda, você fala, não estou entendendo nada do que isso aqui está escrevendo, não vou entender, não tem condições de escrever sobre isso. Como é que eu vou fazer um doutorado sobre esse assunto? E aí eu ainda fui fazer, como eu falei, fui fazer um pós-doc, e o doutorado, eu fui fazer no exterior, eu falava inglês super mal, continuo falando super mal, mas assim, ainda como é que eu vou fazer em inglês uma coisa que eu já não sei em português? Sim. Mas assim, o que eu queria destacar é que tudo que você começa e você se dedica, você aprende, porque todo mundo um dia aprendeu. Sim. Então, quem é médico nuclear, um dia ele começou e teve que aprender aquilo. Ele sabe por que se eu agora começar a estudar eu não vou saber? Claro que vai. Então, depois que eu estou falando aqui, parece uma coisa super complexa. Gente, mas ela está fazendo uma coisa que é muito complexa. Um dia eu não sabia fazer nada disso. E aí vou até passar por um que tem a ver com o que você me perguntou e também tem a ver com isso que eu estou falando. Que é uns 3, 4 anos, 5 anos, talvez, eu acho que um pouquinho antes da pandemia, os colegas começaram a falar, olha, agora nos congressos de radiologia só se fala de inteligência artificial, só se fala disso. E aí me convidaram, comecei a tentar assistir a aula, chegava lá, não entendia nada. Eram umas aulas assim, os caras falavam umas coisas matemáticas, e regressão linear, regressão logística, machine learning, aprendizado de máquina, redes neurais. O que essas pessoas estão falando, não estão entendendo nada. E eu falei, mas eu vou aprender isso. E eu insistentemente sentava e assistia aulas que eu não entendia nada. E eu insistentemente lia artigos que eu não entendia nada. E aí, um tempo depois, me pediram para dar uma aula de inteligência artificial. Eu falei, gente, eu não sei esse assunto, eu estou insistindo, eu queria, porque assim, foi dito que em radiologia isso teria um impacto muito grande, que certamente é verdade. E eu teria que aprender a fazer isso, porque se ia chegar na minha especialidade, como é que ia chegar? Eu não saberia nada daquilo, eu ia ter que aprender. Ele falou, será que você pode dar uma aula disso? Eu falei, eu não sei nada disso, eu estou tentando aprender, não sei. Assim, mas se você que está insistindo, tentando aprender, assistindo às aulas e lendo os artigos, você não sabe quem é que vai tentar. Então, pelo menos, tenta ensinar esse mínimo que você aprendeu. E aí eu comecei a preparar aulas de inteligência artificial para ensinar assim, o básico, do jeito que eu sei, do jeito que eu fui aprendendo, que não é de uma forma matemática, logicamente, e que é do ponto de vista do médico, que é do ponto de vista do radiologista. E aí, quando eu vi, eu sabia mais isso do que os meus colegas que não tinham tentado do nada. Então, assim, o resumo disso, gente, é que é tudo é uma questão de você se dedicar. Você fala assim, eu quero ser piloto, mas eu nunca entrei no avião. Um dia você entra no avião, um dia você olha aquele tanto de coisa, aquele tanto de telinha, você fala, eu nunca vou saber pilotar um avião. Se você faz aquilo por anos e anos, todo dia você senta lá, alguém te ensina, alguém te mostra o que essa telinha significa, o que aquele botão significa, como você faz para decolar, você vai aprender, não tem jeito. Então, assim, o que eu quero dizer é que você tem que superar um pouco o medo da novidade.
Então, e aí voltando lá atrás, a gente falou assim, poxa, para quem é o cara que está começando agora, que é um acadêmico, ele fala assim, eu nunca vou ser um cientista. Tudo bem, você pode não ser o melhor cientista, eu também não sou. Então, acho que 2 lições é, se você começar e se dedicar, alguma parte do caminho você vai fazer. Quando você estiver no caminho, você vai descobrir que você já é muito melhor do que os outros que não fizeram. E você vai descobrir que também tem um monte de gente muito melhor do que você. Então, assim, sempre tem pessoas que estão piores e tem pessoas que vão estar melhores. Eu acho que a questão é o quanto que você se dedica para, nessa linha entre o pior e o melhor, você estar o mais para frente possível que você conseguir. Exatamente. Né? Porque, assim, ser o maior cientista, ganhar um prêmio, eu também não vou conseguir, porque eu também não quero abrir mão de tanta coisa na minha vida para ter um destaque que fosse maior. Ou talvez eu também não tenho, sei lá, capacidade de conseguir fazer alguma coisa muito complexa de inteligência artificial. Mas, nisso, a gente montou um grupo de inteligência artificial no IDOR e a gente começou a trabalhar com inteligência artificial e hoje eu trabalho com pesquisa em inteligência artificial. Então, assim, nossos artigos recentes, eles todos são baseados, todos não, mas muitos deles são baseados em uso de inteligência artificial para imagem médica, para radiologia, ou então para imagem molecular. E eu acho que a questão toda é você querer fazer, você começar, você ter consciência de que se você se dedicar, você vai conseguir aprender e que você, começando a construir o muro, você já está mais alto que o resto. Exato. E agora, em relação à tecnologia. Então, assim, eu acho que a metodologia ela melhorou de pesquisa, mas não tanto assim, né? Eu acho que o grande diferencial foi a evolução tecnológica. Então, a inteligência artificial mudou muito, né? Então, assim, a inteligência artificial ela tem 2 tipos para radiologia. Você tem aquela que você usa na prática, então, assim, você pega uma ferramenta que te ajuda a interpretar a imagem. Ou você tem uma que está dentro da máquina. Então, por exemplo, assim, você tem tomógrafos, em que você, dentro dela, tem ferramentas de inteligência artificial que aumentam a velocidade da aquisição, reduzem a dose de radiação, ou então na ressonância você tem ferramentas de inteligência artificial que a imagem está... Você faz uma aquisição que é de baixa qualidade e por isso ela é bem rápida, e depois você tem uma inteligência artificial que reconstrói, fazendo com que a imagem fique perfeita. Ou então que tenha tido movimento durante o exame, uma inteligência artificial que reconstrói e a imagem não fica mexida. Então você tem essas formas de inteligência artificial que a gente não vê, porque ela está dentro da máquina, ali, dentro do sistema. E você tem essa que você usa, né, que hoje são raras, assim, não se usa tanto assim, que te ajuda, por exemplo, para o radiologista na interpretação do exame, ou então para tecnólogo em radiologia, para você fazer o posicionamento, para você fazer... Quando a senhora fala de ferramentas externas, então, vamos supor, para detecção ou predição de algum diagnóstico, né? Isso não está no sistema em si. Então, eu não tenho uma máquina de ressonância que já vem dessa forma. É uma ferramenta que eu pego os exames ali, aplico lá e ela detecta para mim? Na realidade, tem os dois. Eu acho que no futuro a tendência é essas próprias máquinas terem essas ferramentas para que elas já te ajudem, já te entreguem o exame com auxílios na interpretação. Porque hoje, a maioria das ferramentas, você tem que, por exemplo... Dos hospitais da rede que eu trabalho, a gente tem uma ferramenta que ajuda na interpretação da radiografia de tórax. Aí, quando eu abro um raio-x de tórax, ele vem essa informação da inteligência artificial. Mas ela é só para radiografia de tórax. Então, se eu for avaliar um exame, dar um laudo, uma radiografia de pé, não tem inteligência artificial para radiografia do pé. Entendi. Então, mas por que o hospital comprou uma de radiografia de tórax? É porque é um hospital que tem muitos leitos, unidades fechadas, né, de terapia intensiva, em que muita emergência, o atendimento de emergência, e que para o próprio médico do CTI, aquilo já dá um primeiro auxílio, uma primeira impressão. Existem outras ferramentas que, por exemplo, ajudam a detectar embolia pulmonar. Então, num hospital que tenha muito pós-operatório, e a embolia pulmonar muitas vezes ocorre em pós-operatório,
ou então cirurgia cardíaca. Então, que naquele prevalência de embolia pulmonar naquele hospital seja muito grande, para ele vale a pena comprar aquela ferramenta que detecta embolia pulmonar. Porque a gente está numa fase da inteligência artificial que ela se chama inteligência artificial estreita. A inteligência artificial ela pode ser estreita, que é a fase que a gente está, pode ser geral e a superinteligência. E a estreita, ela é assim, você desenvolve uma ferramenta específica para alguma coisa. Então, vou desenvolver uma ferramenta que detecte nódulos na tireoide. Desenvolver uma ferramenta que detecte lesões suspeitas de câncer na mamografia. Então, as ferramentas, cada uma tem um objetivo específico, isso ela é estreita. Uma outra ferramenta que, quando a gente chegar numa fase geral, seria uma ferramenta que interpretasse qualquer coisa que tivesse dentro de uma tomografia de tórax, e não apenas a detecção do nódulo pulmonar ou da pneumonia, entendeu? Mas esse tipo de inteligência artificial geral, né? Ele já existe? Não. Como é que é? Não, a gente está na estreita ainda. E é um treinamento, doutora? Assim, precisa ensinar isso? Como... Não, eu acho que é mais do que treinamento. Tem, assim, uma questão de processamento. Sim, porque você precisa treinar. Porque uma coisa é você treinar uma ferramenta para detectar nódulos pulmonares. Então, você pega lá 50 mil, porque inteligência artificial, quanto mais você treina, mais ela aprende, igual a gente. Quanto mais a gente treina, mais a gente aprende. Então, você pega 100 mil exames com nódulo pulmonar e fala para ela, isso é nódulo pulmonar, nódulo pulmonar, nódulo pulmonar, nódulo pulmonar. Então, quando ela rodar aquela ferramenta, ela vai acertar a maioria dos nódulos pulmonares. Mas, naqueles exames, também tinham uma calcificação na aorta, também tinha uma pneumonia, ou então tinha um derrame pleural, ou tinha um pneumotórax. Se você ensinar para a ferramenta tudo que tem dentro do tórax, de todos os milhões de exames, ela aprenderia. Mas o tempo de processamento disso é muito, muito grande. Então, para rodar cada exame, ela gastaria um dia, 8 horas, 12 horas para interpretar um exame, porque ela teria que, corte por corte, procurar por tudo que tem dentro do exame. Então, por isso que a gente ainda está dentro da estreita, embora você tenha ferramentas que identifiquem 5, 6, 7, 10, 12, 13 coisas, mas não tudo que está dentro daquele conteúdo. Então, elas são trabalhadas para detectar as coisas mais importantes, ou os achados que são críticos, que não poderiam, por exemplo, passar desapercebidos. Antes da gente se aprofundar ainda mais na IA, porque eu até vi a senhora comentando de pneumotórax, eu ia trazer uma curiosidade que eu já tive pneumotórax, também já faz mais de 20 anos, né? Tive espontâneo, e aí eu lembro na época olhava o exame lá, o clínico geral, e aí chamou um, chamou outro. Não tinha uma IA que botou ali. Ele falou, e IA é ótima para pneumotórax. Tá vendo? Eu teria solucionado o meu problema. Seria se fosse rapidinho. Hoje. Né? Mas eu queria que a senhora voltasse um pouquinho antes e também falasse do envolvimento com a senhora, como foi com o Covid, né? Sei que a senhora teve uma participação importante nisso. Como que a senhora iniciou ali o trabalho com o Covid? Conta um pouquinho pra gente. Sim, o primeiro trabalho que a gente fez de inteligência artificial foi no Covid mesmo, porque a gente fez algumas coisas que eram assim morfológicas, retrospectivas, algumas prospectivas, mas muito na avaliação da imagem, porque o Covid tem um acometimento pulmonar, né, muito extenso. Uma das principais alterações é pneumonia. E eu faço radiologia torácica, então fiquei muito envolvida durante a pandemia. Mas, durante a pandemia, a gente via, além das alterações do parênquima pulmonar, os pacientes faziam muita tomografia computadorizada, era até uma das formas de falar assim, esse paciente está com tosse, com falta de ar, será que é Covid? Eu não fazia tomografia. E aí, quando eu ia dar laudo, eu via que muitos pacientes tinham outras alterações sem ser além do Covid, porque o radiologista, quando ele via no plantão, ele falava, parece Covid, não sugere Covid, sim, esse é típico de Covid, esse é indeterminado para Covid. Ele fazia uma triagem, Covid sim ou não, indeterminado para. Mas quando a gente sentava para dar o laudo, aí você via as outras coisas, tem uma coisinha aqui, tem não sei o quê, tem um nódulozinho aqui no fígado, então a gente, com calma, você via outros achados. E aí eu comecei a ficar preocupada, porque a gente se detectava muitos nódulos pulmonares. E nódulo no pulmão, embora a maioria deles seja benigno, a grandíssima maioria seja benigno, os tumores, né, o câncer de pulmão, ele começa como um nódulo, em geral. Tem outras formas de apresentar, mas a forma mais comum é se apresentar como um nódulo. E aí, para você saber se aquilo é benigno ou se aquilo é uma lesão tumoral, você tem que repetir o exame. Tem que ter um programa de acompanhamento. Eu falava assim, gente, ninguém vai vir buscar esse resultado, ninguém vai saber que tem um nódulo. Como é que vai ser? Desses daqui, vários podem ser tumores, pode ser câncer de pulmão, pode ser maligno. E como é que vai ser? E aí, passado assim, 1 ano e pouco de pandemia, 2 anos,
a gente, nesse grupo que a gente já tinha montado, começado a trabalhar com umas coisas de inteligência artificial, um colega trouxe a ideia, ele é até cientista de dados, um programador maravilhoso, Rodrigo Basílio. Ele falou, agora eu estou trabalhando com desenvolvimento de ferramentas de linguagem natural. Ela detecta uma ferramenta, porque você pode ter ferramenta para interpretar a imagem, então ela interpreta o raio-x, ela, né, junto sempre com o radiologista lendo. Interpreta uma tomografia, interpreta ou então, assim, ajuda a detectar alguma coisa específica na tomografia, ajuda a detectar uma coisa específica na ressonância ou no raio-x. E aquela informação é dada para o radiologista e aí ele usa, né, ou não, vendo se concorda ou não com a inteligência artificial, e aí o radiologista dá o laudo. E existe em ferramentas de inteligência artificial para linguagem, que seja falada ou seja ela escrita. E aí o Rodrigo falou, estou trabalhando com desenvolvimento de ferramentas de linguagem natural. E aí a gente teve essa ideia de fazer uma ferramenta que pegasse os laudos de TC de tórax da pandemia e essa ferramenta lesse os laudos e achasse dentro dos laudos aqueles que tinham descrição de nódulos que pudessem ser suspeitos para câncer de pulmão, entendeu? Entendi. Nossa, isso é sensacional. sensacional. Né? Muito legal. Mas e essa nossa ferramenta... Eu tenho uma dúvida, assim, também. A gente tem falado muito, né, sobre inteligência artificial e sei que muitas pessoas têm preconceito em relação a isso. A senhora já passou por alguma resistência ou algum preconceito mesmo com o uso de inteligência artificial durante o seu processo? É porque a gente não usa ainda inteligência artificial assim de uma forma muito ampla. Ela é muito pontual. Então, eu acho que no futuro, não sei te dizer se curto ou médio ou longo prazo, assim, eu acho que a inteligência artificial vai fazer muito desse trabalho de interpretação de exames, assim, de imagens. Mas hoje em dia a gente usa muito pontualmente. São poucos os serviços, é um percentual pequeno dos serviços de radiologia que usam alguma ferramenta de inteligência artificial. E ela é sempre usada como auxílio ao radiologista, porque todos os laudos são dados por radiologista. Ela não interpreta exame sozinho. Mas isso que você falou é muito importante, porque essa é uma questão ética que é muito discutida na literatura. Quando você for fazer um exame, você, Lívia, quer que seu exame seja interpretado por um radiologista ou pela inteligência artificial? Se você perguntar se eu quero que seja interpretado por um radiologista pela inteligência artificial, hoje eu quero que seja interpretado por um radiologista. Mas daqui a 10, 15 anos, talvez a inteligência artificial venha a ser melhor do que o radiologista. Mas uma outra questão ética é, quando a inteligência artificial interpretar o exame e ela emitir um laudo, se ela estiver errada, quem que é o responsável? Quem desenvolveu aquela ferramenta, a clínica ou o hospital que você foi fazer o exame. Quem se responsabiliza pelo erro médico é o médico. Quem se responsabiliza pelo erro técnico de uma ferramenta de inteligência artificial? Então, existem muitas questões a respeito disso. Como qualquer ferramenta, acho que sempre vai ter alguém que vai ser o responsável técnico ali, ou a verificação disso, né? Seja, sei lá, uma fotografia que a gente tem o fotógrafo que vai estar ali, né? A gente está agora recente passando, todo mundo fazendo desenho no Instagram, personagemzinho, quem que é o autor daquilo ali e tal. Acho que por mais que tenha isso, tem o responsável, e eu imagino que na radiologia seja assim, né? Então, tá bom, talvez a IA vai e lauda 200 exames de uma vez, isso facilite a vida do radiologista. Mas acho que deixar de ter... Porque hoje em dia não tem. No futuro, né? Mas acho que deixar de ter alguém para verificar isso, talvez isso não aconteça, né, doutora? Porque vai ter que ter sempre um responsável por isso, e responsabilizar talvez a IA, acho que a gente não vai chegar nesse ponto. Né? Então, isso precisa ter lei, né? Você precisa ter uma legislação específica para isso, para o uso de IA na medicina. A gente pensando um pouquinho, voltando só na carreira dos nossos alunos, né? E aí eu vou puxar aqui um pouquinho para os tecnólogos que a gente tem aqui na faculdade. Tem algo que a senhora já tem, assim, e aí eu estou chutando, tá, doutora? Como previsão que já inclui um pouquinho na formação deles, ou para que rumo que eles podem olhar, o quanto isso vai impactar na carreira do tecnólogo e do radiologista, né? Como a senhora falou, eu percebi há 5 anos atrás, e é o que a gente está falando agora, né? Parece que é uma novidade, mas tem um monte de gente que está falando disso já faz tempo.
Mas a senhora, assim como a senhora percebeu há 5 anos atrás que já precisava ler sobre o assunto, precisava se inteirar, porque esse dia ia chegar, há algo hoje que o tecnólogo, primeiro, pensando, ele já tenha que mirar para o futuro e falar, acho que é melhor eu me inteirar sobre isso, que isso aqui vai dominar um pouquinho o meu espaço. Eu acho que tem que começar a ter assim, uma familiaridade com esse assunto. Porque eu acho que o tecnólogo em radiologia e o radiologista, eles são a mesma profissão. Eles só dentro daquele serviço, dentro do fluxo da radiologia, eles trabalham em setores diferentes, mas eles fazem parte do mesmo processo. Então, assim, eles vão ser afetados da mesma forma. E vão ser afetados. Tudo que está relacionado à imagem vai ser afetado de alguma forma. Não significa que para melhor ou para pior. Então, assim, os estudos que mostram, por exemplo, para tecnólogo, hoje em dia falta tecnólogo nos Estados Unidos. Falta em todos os lugares, falta radiologista também. Porque quando começou essa questão de IA, e que a IA ia afetar muito a radiologia, as pessoas têm que começar a fugir dessa profissão. E hoje o que a gente vê é uma falta de tecnólogo e uma falta de radiologista. Então, atualmente, você tem sobra de emprego, por exemplo, fora, nos Estados Unidos, tanto para radiologista quanto para tecnólogo. Acabou sendo um diferencial, né? Você ser um profissional que sabe lidar com essa ferramenta. Sim, então, assim, eu acho que o que se diz é que não se sabe se será substituído, o quanto que substituirá e o quando que será substituído. Mas que quem faz radiologia ou tecnólogo de radiologia que tenha familiaridade com IA, ele tem menos chance de ser substituído do que aquele que não tem nenhuma familiaridade com esse assunto. Então, assim, voltando à questão, o importante é você estar sempre junto do que está acontecendo. Então, eu acho que eles precisam ter assim, uma familiaridade com esse assunto e assim, nem que seja de curiosidade, começar a ler algumas coisas, tecnólogo e inteligência artificial, quais são as ferramentas que podem vir ajudar, como irá compor, começar a ler um pouco sobre esse assunto, porque assim, você fica junto de todo mundo. A questão é o tempo todo, não importa o que você faça, você não está muito para trás, assim, você está acompanhando o ritmo do que está acontecendo. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. E nisso eu acho que é a questão acadêmica, que, claro, a gente também já falou, quem não gosta, não vai fazer uma coisa que não quer. Não necessariamente você precisa estar no meio acadêmico, não necessariamente você precisa estar fazendo pesquisa, não necessariamente você precisa estar pesquisando, mas mesmo que você não esteja dentro do meio acadêmico, que te facilita demais acompanhar o que está acontecendo, mesmo que você trabalhe de uma forma técnica, assim, no hospital, na prática clínica, na prática médica, na prática radiológica, é sempre importante você estar se atualizando, lendo os artigos e entendendo o que está acontecendo. Acompanhando a sua especialidade, acompanhando os artigos que são publicados da sua especialidade. Você está no meio acadêmico e isso já chega para você naturalmente. Se você não está no meio acadêmico, você precisa correr um pouco atrás para manter esse acompanhamento, essa atualização em dia. Faz sentido. Eu imagino, a gente falou de construir tijolinho por tijolinho, né? Se pegar alguém da graduação, que é tecnólogo, começar a olhar, vai construir tijolinho por tijolinho, daqui a pouco está, sei lá, programando, sabe assim? Claro! Um viés totalmente diferente. Claro! Né? Então, claro. Eu tiro por mim que fiz radiologia e fui trabalhar numa secretaria de um centro de oncologia. Só de olhar os exames do paciente, pelo menos eu sabia o que queria dizer, conhecia um pouquinho de anatomia. Isso já fez eu me desenvolver e ó, que não tinha nada a ver com radiologia. Mas já fazia eu me desenvolver frente às outras secretárias, né? Porque você pega um exame, você sabe do que o paciente está falando, você já conviveu ali num estágio que seja, então você sabe o desespero da pessoa que acabou de descobrir um diagnóstico. Então, eu acho que a dica talvez é essa, né, doutora? vai acompanhando devagarzinho. Sim. Se gostar da parte acadêmica, melhor. Isso vai chegar automático, a pessoa, por curiosidade, vai atrás. Mas se não for o caso, pelo menos que sempre se atualize, né? E tudo é difícil, curioso, né? Tem que ser curioso. E tudo, o início é difícil. Você começa a correr. Então, você começa, de primeiro dia que você vai correr, você corre lá 1 quilômetro, 2 quilômetros, no dia seguinte está todo dolorido, você se cansa. Se você for treinando, será que você é capaz de correr uma maratona? Provavelmente. Se você treinar toda semana, quem sabe você não corre uma maratona? Isso serve para tudo. Para tudo. De repente, você não precisa correr a maratona, corre meia maratona. Corre 10 quilômetros, corre 5 quilômetros. Qualquer dessas coisas é melhor
do que você não ter começado a fazer o seu treino. Então, a questão é sempre você tá correndo. Então, o principal conselho que a senhora dá é esse, né? Correr atrás. Isso. Ter curiosidade e não desistir, né? Exatamente. E saber que o início é difícil, mas que à medida que você vai começando e você vai se dedicando, tudo vai ficando mais fácil. Impressionante. Assim, os caminhos vão se abrindo, as coisas vão ficando muito mais simples. A senhora falando, eu lembrei que assim que virou nas minhas promessas de ano novo, eu tenho algumas que eu não cumpro, algumas eu tento cumprir, né? Eu tinha como uma delas era me colocar numa situação de novidade, assim, que me tirasse um pouquinho da zona de conforto. E aí, quando a gente falou do podcast, a primeira coisa que eu pensei, eu de frente para uma câmera, eu sou tímido, não vai rolar. E aí eu falei, não, mas eu tenho a minha promessa, eu preciso fazer uma coisa que me coloque para fora da zona de conforto. Né? Se eu fosse um acadêmico, talvez, da área da radiologia, eu falava, eu preciso entrar numa área que sai um pouquinho, né? De eu só seguir o roteiro aqui que a faculdade está me entregando, né? Como eu posso me expor a algo novo, a algo totalmente diferente? E aí acho que pesquisar, olhar a parte acadêmica vai fazer sentido. Eu queria também perguntar um pouquinho sobre o IDOR, doutora. Hoje, a senhora tem aqui pelo IDOR acesso a alguns equipamentos. Como que funciona a pesquisa que a senhora está fazendo com o IDOR? Não sei se isso tem alguma ligação também lá com a FRJ. Como que é a pesquisa que está atualmente em andamento? Sim, o IDOR tem uma colaboração com a UFRJ, então eu sou do UFRJ e sou do IDOR, e existe uma colaboração entre as instituições, alguns dos estudos a gente faz em colaboração. E no IDOR ele tem um parque tecnológico. Ali no IDOR de Botafogo, na Diniz Cordeiro, em frente ao IDOR tem uma clínica de radiologia. E algumas daquelas máquinas da clínica elas são do IDOR e elas são usadas para pesquisa do IDOR. Então a gente tem pesquisa em ressonância e pesquisa em PET-CT. E esses exames são feitos ali naquelas máquinas que fazem parte do parque tecnológico do IDOR. Que também, assim como outros serviços de radiologia da rede IDOR, também servem, né, fazem parte do treinamento dos acadêmicos. Né? Eles rodam nessas diversas unidades, inclusive nessa, onde eles têm parte do treinamento prático deles, onde ocorre parte do treinamento prático. E além disso, né, existem pessoas que têm interesse em estudar tecnologia em radiologia no IDOR. E a gente costuma fazer visita lá e mostra. Eu já fiz essa visita também, é sensacional. Tem equipamentos que só tem lá. É um dos poucos que tem no Brasil, no mundo. E essa visita faz muito com que os alunos venham para estudar no IDOR, porque é realmente tem um diferencial, né? Sim, é um lugar muito bom para você fazer pesquisa, enfim. Agora a gente, acho partindo quase aqui para o fim, né, Lívia, tem algumas perguntinhas que a gente, só para fugir um pouco do roteiro, assim. Se a senhora fosse dar conselho, assim, a gente falou muito sobre ir atrás, né, mas não sei, para um filho, para alguém jovem, ou até para a senhora mesmo, lá no começo de carreira, tem algum conselho que a senhora daria, assim, de maneira resumida? Eu acho que a gente falou bastante disso aqui, né? Assim, eu acho que eu daria, assim, reforçaria esse que eu já dei de ir fazendo aos pouquinhos, porque não adianta você querer ser grande do nada. Você fala assim, eu estou aqui fazendo minha graduação em tecnólogo no IDOR, mas eu queria mesmo era ser um cientista famoso. Você não tem como pular desse para o outro. Então, assim, tudo você tem que ir construindo aos pouquinhos. Então, se você queria isso, então um cientista, você precisa de uma carreira acadêmica, se você quer ser um cientista. Então, você tem que fazer uma iniciação científica, você tem que se juntar a um grupo, publicar um artigo, aí você depois faz um mestrado, depois você faz um doutorado, você vai ser professor, porque se você tem doutorado, quais são os tecnólogos que você trabalha que tem mestrado e doutorado? Não, quase nenhum tem. Então, se você tiver um mestrado, você já vai ser o primeiro da fila para poder ser um professor do IDOR e dar aula para graduação. Então, assim, você tem que ir construindo aos pouquinhos. E não achar que o muro é alto e que você não dá conta de passar. Porque ele é construído realmente aos poucos. Realmente ele é feito por tijolinhos. E você vai conseguir. E você não ficar com medo de não saber. Porque todo mundo começa não sabendo. Então, não sei inteligência artificial. Eu continuo não sabendo, porque isso é um mundo matemático, de programação. Então, mas
vá aos pouquinhos. Hoje eu vejo que quando eu assisto aula, eu já entendo um monte de coisa. E cada aula que eu entendo, se eu aprendo uma coisinha a mais, como agora eu já avançou bastante. já avancei, então uma coisinha a mais, aquilo fica para mim. E aí na próxima eu aprendo mais um pouquinho. Então eu daria esse, assim, de não ter medo de seguir, de não ter medo e começar a aprender do zero, e começar fazendo aos pouquinhos, e começar construindo o muro, colocando tijolinho por tijolinho. É isso. E aprendendo, a senhora ensinou a gente aqui hoje também, né? A gente aprendeu também. Que bom. Doutora, também não precisa ser relacionado à radiologia, mas pode ser também. Tem algum livro que a senhora acha que marcou a sua vida? Pode ser de qualquer gênero, isso fica livre. Ai, tem tantos. Deixa eu ver. Recentemente eu li, mas não sei se esse... Não precisa estar ligada à área acadêmica. Não, eu estava até procurando uma que não fosse trazer acadêmica umas mesmo. referências aqui. Queria assim um que talvez para uma... Acho que eu vou mandar essa dica depois. Vou pensar um pouquinho e vou, a gente dar coloca essa nos comentários, aí fica vou depois de suspense. comentar de suspense. Não, porque tem muitos, mas assim, queria pensar alguma coisa que pudesse ser construtiva e que desse essa ideia de progressão e de continuar. Entendi. Então, vou pensar e vou mandar essa dica. A gente deixa nos comentários depois, né? E se a senhora não fosse médica pesquisadora, o que a senhora seria? Professora. Professora? Legal. Eu sempre quis ser professora. E eu achava que eu ia ser professora assim, de escola primária. E aí depois eu resolvi fazer medicina. E como eu trabalho na universidade, embora eu não seja professora na universidade, lá eu sou médica e pesquisadora, eu gosto muito de dar aula. Eu dou muita aula em congresso, mesmo na graduação, na pós-graduação. Eu gosto muito de dar aula. Acho que seria o que eu faria. A ideia, as perguntas são para deixar numa saia justa, tá, doutora? Mas se tivesse uma lição, se a senhora tem alguma lição que a senhora aprendeu com o erro nesse percurso todo? Nossa, muitos, porque o que mais a gente faz na vida é errar, né? A vida é toda de erro. Erra e conserta. Nossa, não, do cientista de tudo, né? Assim, como a gente aprende, a gente erra o tempo todo, erra, volta atrás, pensa um pouquinho, vai de novo, erra, vai de novo. Eu acho que... talvez assim, a lição é essa, né? Eu acho que a lição é essa. Que os erros você constrói... Não, e não deixar o erro te derrubar, gente. É claro, você faz uma coisa, dá tudo errado, você perde tudo, você não sei o que tratar. Assim, você chora. Eu tenho um amigo que ele fala, se deu tudo errado, o que resolve é sal. Chora, faz um exercício e dá um mergulho no mar. Essa dica é então, boa. Sal da lágrima, sal do suor e o mergulho de mar que você vai estar recuperado para errar e começar tudo de novo. Essa já até adiantou a próxima, né? Que era uma frase que a senhora sempre repete, talvez essa frase pode ficar marcada. O sal das 3 coisas. Deu tudo errado, está muito triste. Essa é a dica do sal. E eu deixei de perguntar no comecinho, mas eu fiquei curioso. Teve algum momento que a senhora teve um clique assim para essa profissão que eu vou seguir? Ou não? As coisas foram engrenando. Não, a vida uma foi me outra. levando. Foi. A vida foi me levando, mas assim, a vida pode te levar para um lugar bom e pode te levar para um lugar ruim, né? Sim, a gente então, assim, qual a estrada que você escolhe? Às vezes a gente escolhe dar errado, e às vezes você escolhe dar certo, mas eu acho que se você está naquele caminho da construção do muro, botando os tijolinhos, ele necessariamente vai te levando para um caminho melhor. Então, as coisas foram assim, eu fui aproveitando as oportunidades, mas as oportunidades surgem para quem tem mais, para quem está mais especializado, para quem construiu mais, para quem está... Então, assim, para ser como a Fernanda e o Dr. Jorge me convidaram para ser do IDOR, por que eles me convidaram? Era o preparo na hora. Porque naquele momento eu era a pessoa que tinha uma formação, que estava mais longe naquela formação. Não que depois não tivessem tido outras pessoas que tiveram uma formação melhores do que a minha e que hoje são melhores do que eu para pesquisa e para radiologia e para tudo mais. Mas, assim, naquele momento, eu tinha um conjunto de características e de formação que era importante ali para o IDOR naquele momento. Então, eu acho que é isso, assim, a vida foi me levando, as oportunidades foram surgindo, mas eu acho que isso não é sorte.
Isso é uma construção. Tem duas frases meio clichê de internet que eu gosto. Uma que a gente falou muito sobre, a senhora falou, né? Eu estudei e não entendia, estudava e não entendia. E aí uma das frases que eu lembro é falar, alguém escreveu isso. Não é possível que eu não consigo ler e entender isso. Né? Alguém tirou do zero, construiu, escreveu. Eu tenho que conseguir entender minimamente. Acho que isso é uma coisa que eu levo, assim. E a senhora falou sobre a questão, assim, eu era a pessoa mais preparada ali naquele momento, né? E aí eu não sei onde que eu vi, mas também é isso, né? Que a gente precisa se preparar o tempo todo para quando a oportunidade chegar, a gente está pronto. Exatamente. Né? Exatamente. Acho que esse também é um jeito de a gente progredir pro lado bom da vida. Né? Sim, porque então assim, o caminho é esse. O melhor caminho é esse. Então, as escolhas, elas vão acabando, elas vão te levando, porque à medida que você vai construindo um monte de pedacinhos, um monte dos tijolinhos, quando você vê, as portas vão se abrindo para você, porque você, afinal, você já está mais alto. Mais alguma coisa, Lid? Não, acho que foi ótima essa conversa. Que foi bom, bem inspiradora. Inclusive, eu espero até que, né, os nossos alunos possam também se inspirar com essa conversa. Foi muito boa. E obrigada pelo convite. Obrigada a vocês. Eu também adorei. Hermes Livre foi muito bom. E também, assim, quem quiser conversar, algum aluno que se interessar especificamente por isso e quiser conversar comigo, também vai ser assim, um prazer a gente também para aconselhar ou que queira fazer alguma coisa de iniciação científica. A gente vê sempre tem uma oportunidade ou outra assim, de encaixar todo mundo. Nem sempre a gente consegue, mas sempre dá para descobrir o que alguém gosta mais e onde que ele pode se... E eu acho que bacana de fazer uma faculdade de tecnólogo no IDOR é ele ser exatamente ligado a uma instituição de pesquisa e trazer essa oportunidade. Para quem tiver essa curiosidade científica, eu convido muito assim, a tentar não seguir essa carreira, mas só participar um pouquinho, só para entender um pouco, e eu tenho certeza que isso, mesmo que não vá seguir uma carreira acadêmica, isso é muito importante para você ler os artigos, para você compreender a literatura, para você ter a curiosidade científica, para você construir, para você ir indo. É isso. Doutora, muito obrigado, foi um prazer. Realmente foi inspirador. Eu espero que o pessoal que nos assistiu também seja inspirado por tudo que a gente trocou aqui. É isso aí, pessoal. Fica aqui as nossas dicas e recomendações. Deixem seus comentários, a gente vai atrás dos pesquisadores, que eles estão sempre por aqui, para poder trazer resposta aí para todo mundo. Em breve a gente coloca a recomendação do livro também. E até o próximo episódio. Muito obrigado, hein?